A mediunidade vai longe, gente. Tem muita coisa a ser discutida, muita coisa a ser explicada. E cada vez que nós voltamos, que pegamos um livro, mais novidade, mais coisas nos esclarece, nos mostra o que deve ser feito, como seguir, como caminhar. Mas também, se nada a pessoa fizer, não procurar nada, deixar ao vento, nada se concretizará. E essa pessoa deverá voltar, até que seja feito aquilo que ela teria, aquilo mesmo que ela programou e que não fez. E com mais dificuldades, viu, gente? Com mais dificuldades. Se a gente vem e tem os nossos guias, tem os nossos mentores, para cá, para lá, né? Como um anjo da guarda, que além do anjo da guarda nós temos eles. Imagine você com uma mediunidade difícil e sem ninguém. Pode descrever que vai vir sem ninguém. Tem que se virar, como diz o outro. Então vai ser difícil, muito difícil. Porque, como falei, não é fácil o sofrimento espiritual, não, viu? Nadinha fácil. Então, para que procurar sarna, né? Se coçar. Que aí é procurar uma sarninha assim. E como? Então, é melhor a gente reagir a essa preguiça, a essa indolência. Falar, não, eu vou sim, vou adiante. Vou me levantar e vou atrás do que é preciso. Amanhã será outro dia, né? Então, nós hoje, agora, nesse momento, nós vamos falar sobre algumas noções sobre mediunidade, segundo René Nunes. O René Nunes é autor do Compêndio Científico da Cromoterapia. E devo dizer que a cromoterapia é uma espécie, são aplicações, né? São tratamentos em muitas doenças feitas com lâmpadas coloridas ou então com mentalizações. Se não temos as lâmpadas, nós aprendemos nesses livros, fazemos exercícios com a finalidade única de conseguirmos enxergar as cores necessárias durante o tratamento, né? É muito bonito, muito bacana, são vários livros. E esse compêndio foi um resumo que ele fez quando ele estava ainda doente, ele estava passando muito mal do efizema pulmonar, no qual ele veio a falecer. Bom, dentro da visão dos fatores mediúnicos espirituais específicos, não podemos deixar sem registro o aspecto das variações mediúnicas principais, como a própria relação que se estabelece ao nível de mente entre os sentidos na parte material do indivíduo, onde ele vai aprendendo a distinguir o espiritual do material, isto é, o que é seu, do seu corpo, e o que não é seu, e terá de viver inexoravelmente. Sempre que se fala em médium ou mediunidade, coloque-se em primeiro lugar a afinização entre o mentor e o médium, o transmissor,
Inicialmente, não custa observar que o médium tem até como obrigação buscar o desenvolvimento dos seus sentidos na parte material, tais como a audiência, a visão, a sensibilidade, enfim, desenvolver a sua percepção. Somente através dessa observação seremos capazes de distinguir, a ter a percepção dos sentidos, bem como a formalização da relação mental e médium. É preciso que o transmissor aprenda a identificar e separar sua própria ação mental da ação do mentor espiritual. A variação do ajuste mediúnico irá depender do grau de disciplina mental de cada pessoa. O transmissor deve aprender que a mediunidade é um fator natural de ajuste. Dentro dessa ideia, aprenderá também a distinguir sua passagem entre os planos da mente física e da mente espiritual. As mediunidades principais. O médium psicofônico apresentará um grau de maior sensibilidade em relação às influências, o que o leva com facilidade ao desequilíbrio físico e espiritual. Algumas vezes fala além do necessário, motivado por uma espécie de motivação mediúnica. E que sendo essa exposição, ela é uma espécie de uma imposição, viu, gente? É como se fosse imposto aquilo. Isso, o médium psicofônico. O audiente sempre colocará dúvidas a respeito da sua mediunidade, até que encontre o seu ponto direto de contato. O audiente é aquele que escuta as entidades falarem. Também são mediunidades que um pouco difíceis, viu, gente? O médium sofre também, porque ele não vai escutar só coisas lindas, poesias, há aqueles que vão azucrinar, falar coisas que não deve. Esse é o médico ouvinte. O vidente terá visões de forma indisciplinada, apenas como um recurso espiritual de captação. Então, está dizendo que às vezes ele começa a ver sombras, começa a ver plantas, coisas que aparecem de repente, paisagem, né? Depois ele começa a ver, então, pessoas, animais, coisas assim, do outro mundo, né? Do outro lado. Mas os próprios espíritos já falaram, né? Que eles aparecem, mas quando é necessário, quando eles acham que precisa aparecer. Não é quando o médico quer, aí eu quero ver fulano de tal, não é assim. É tudo disciplinado, gente. Bom, o médio dos efeitos físicos, segundo René Nunes, por exemplo, tem a conduta de uma pessoa reservada, de pouco falar, mas sempre com respostas inteligentes na hora certa. Está se falando no médio de efeitos físicos. Normalmente, este médio, assim como o médio de transporte, reserva para si próprio seu poder de concentração. Isto
porque a própria espiritualidade procura afastar o seu espírito para que esse não se envolva com as energias ambientes ou com conversas paralelas que venham a ocorrer dentro do trabalho. Devido ao seu poder mental mais evoluído, o médium de efeitos físicos, com a mediunidade desajustada, pode causar grandes transtornos inconscientemente. São chamados efeitos cinéticos e psicocinéticos. Então, ele pode causar determinados efeitos que não são nada favoráveis. Será sempre difícil estabelecer a diferença entre o médium de efeitos físicos e o de transporte, porque as características são muito semelhantes. A mediunidade de efeitos físicos chega com o ser encarnado. Sim, que a criança já nasce sendo um médium de efeitos físicos. É lógico que aí ela vai desenvolvendo e na idade adulta, ou mesmo moço, antes disso, às vezes já começa a se manifestar. E às vezes ele é levado no centro para se ir preparando, né, para o trabalho. Então, vocês estão vendo? E outras mediunidades não. Aparece conforme a pessoa vai se desenvolvendo. Né? Vai se desenvolvendo, mas isso não quer dizer que o mentor não esteja ali, está sim. Os nossos mentores, os nossos guias estão sempre do nosso lado, né? E nos acompanhando. Então, eles vão aconselhando, vão falando, e às vezes a gente não escuta, né? Não sou eu, nós. Ah, isso daí é meu. Ah, por que será que eu pensei nisso? E não é. Eles estão nos aconselhando, estão falando, olha, não é por aí, é por aqui. Então, a gente acha, às vezes, que até a ideia foi da gente. E é do nosso amigo. Infelizmente, é isso que acontece, gente. Não adianta pôr pano. Sempre será difícil estabelecer uma diferença entre o médium de efeitos físicos, conforme já foi falado, e o médium de transporte. Porque eles se assemelham muito na maneira de ser. A mediunidade de efeitos físicos chega quando a pessoa, então, vem ao mundo. Assim que ele começa a desabrochar. Apenas temos necessidade de ajudá-la para o benefício do próprio médium. Então, já nasce com ele e naquela época dele trabalhar, ele precisa passar por um ajustamento. Também não tem propriamente finalidade reencarnatória, mas apenas uma etapa a ser cumprida pelo ser que o traz. Difere da mediunidade de transporte e a da ectoplasmia. O médium de efeitos físicos já nasce com a mediunidade, então. A mediunidade de transporte só é despertada, via de regra, após alguns anos de existência terrena. É um processo lento, que se inicia em forma de sonhos, sobre os quais sempre se encontram respostas. O médium é, contudo, mais seguro e firme nos seus propósitos de trabalho espiritual. E nós vamos falar, gente, sobre a ectoplasmia. Não agora, porque
porque o tempo é pouco. E essa ectoplasmia é muito interessante. Essa parte da ectoplasmia é o René Nunes que fala, explicando. Mas depois eu direi também um livro muito interessante, que foi uma pessoa que fez, e ele não é médium. Ele é um senhor que trabalha lá em Campinas, né? E o livro dele chama-se Ectoplasma, um fluido vital, ectoplasmia. Ele fala tudo sobre o ectoplasma e os problemas que surgem para aquele que tem ectoplasmia em excesso. Por isso que foi interessante também eu falar sobre isso, porque ela, quando é em excesso, ela nos causa problemas até mesmo de saúde. E não adianta ir num centro tomar um passe ou pedir para o mentor ver o que ele tem, porque é um caso material, né? Então, na próxima vez, eu também vou falar sobre a ectoplasmia de René Nunes, o parecer dele, e passaremos a falar desse outro senhor, que eu mostrarei até o livro dele. Não é um livro grosso, é um livro fácil da gente ler e muito fácil também de entender. Vocês viram que o parecer do René Nunes, ele torna-se palavras mais fáceis a nossa compreensão, né? Então fica mais fácil a gente entender aquilo, né? E outros autores põem termos difíceis, realmente difíceis. Olha, pelo tempo que eu leio, tem palavras que eu falo, nossa, como que eu vou passar, como que a gente vai falar com uma pessoa que ela não foi nem bem alfabetizada, quanto mais mandar ler, ou vou explicar, aquele termo é difícil, né? Às vezes eu preciso até procurar no dicionário, gente, de termos difíceis, termos científicos, e termos que às vezes nem tem em dicionário, né? Por exemplo, se é uma doença, uma planta, um negócio ligado à genética, só procurando determinados livros, né? Especificados para esse fim. Então, ficaremos por hoje por aqui, e na próxima falaremos sobre esse assunto que também é de grande importância.